ChatGPT 3.5, 4, Bing da Microsoft, Google Bard e Notion AI. O que essas 5 inteligências artificiais têm em comum ou podem te ajudar, principalmente para você que é apaixonado por tecnologia? Como que isso pode te ajudar? Bom, bem-vindo ao Automaster BR, onde eu ensino apaixonados por tecnologia a revolucionarem empresas com inteligência artificial, automação e muitas outras ferramentas que podem fazer. E você que quer aplicar o seu conhecimento e não sabe como, aqui é o seu lugar. Se inscreve aí, me segue, vamos lá. Bom, eu quero mostrar aqui para você um pouquinho de o resumo do que eu fiz. O ChatGPT 3.5, ele é o primeiro que está aparecendo aqui, mas ele já teve o 3, já teve números anteriores, claro. Ele estava lá em alfa, em beta, e muitas pessoas começaram a experimentar isso daí no momento muito antes. Alguns brasileiros que entraram no experimento. Eu entrei só quando lançou o 3, lá no comecinho do ano passado, novembro. Aliás, no começo dessa fase que eles tornaram público, né? Em novembro, e eu comecei ali a mexer e tal. Depois veio o 3.5 Turbo, que é bem rápido, e depois veio o ChatGPT 4. Bom, para começar, você vê aqui na tela comigo que o GPT e o GPT não é a mesma coisa que ChatGPT. Eu sei que muitos sabem, mas eu quero só estabelecer um padrão aqui. O ChatGPT, ele é uma versão do GPT. O GPT é só a inteligência artificial que gera essas palavras, conversa com você, tá bom? O GPT, você faz uma pergunta, ele te responde, e é isso. O ChatGPT, ele grava a conversa que está acontecendo e ele consegue referenciar aquilo que foi conversado e você simplesmente começa a conversar, né? Por isso que é um chat. Então você tem aí o GPT 3.5, que também tem o ChatGPT, o GPT 4, que também tem o ChatGPT, mas aí o GPT 4, ele tem aqui mais funcionalidades. Ele tem plugins, browsing e code interpreter. Bom, esses daqui, eles são funcionalidades novas. Eu deveria até estar colocando de outra cor aqui, deixa eu até colocar aqui um azul diferente. Eles são funcionalidades novas do ChatGPT ou do GPT-4, tá bom? O GPT 3.5, ele não tem essas funcionalidades aqui de plugin e tal. Vamos dar uma olhada o que é exatamente isso daí. Se eu vir aqui no site openai.com/blog chatgpt-plugins, você vai ver que tem toda essa explicação do que é esse novo tipo de chat, tá bom? E aqui você tem alguns plugins que você pode acessar. Por exemplo, você pode acessar o Expedia, você pode acessar o Klarna, que é onde as pessoas pesquisam sobre roupas, shopping e tal. Kayak, bem conhecido. O Zapier, o Wolfram Alpha, e tem alguns outros. Esse Zapier aqui é bem legal, porque ele também pode sincronizar com automação. Mas ainda não está um negócio assim super prático. Eu quero mostrar para você algumas coisinhas aqui para você ver a velocidade e tudo e fazer algumas comparações. Beleza? Aí você vai lendo aqui, você vê que tem o browsing. O browsing já é legal, mais interessante, porque nesse daqui você tem acesso às informações da internet. Você pode ver que ele acessa. Aqui ele procura as informações e ele faz como se fosse assim, ó, essa informação eu estou tirando desse site e tal. Beleza? E o último que tem aqui é o Code Interpreter. Esse daqui ele interpreta código, ele ajuda você a mostrar o que está acontecendo para você entender. Beleza? Mas aqui o que é importante é a gente fazer algumas comparações. Só para você terminar de entender então comigo. Então nós vimos que nós temos o GPT 3.5, que é esse que provavelmente você já conversa. Se você não conversa com ele, entra lá, chat.openai.com, vale a pena você entrar lá, beleza? É grátis, você pode fazer uma conta e já começar a mexer nele. Você tem o GPT-4, que tem esses 3 aqui que a gente acabou de ver. Você tem o Google Bard, esse daqui é o concorrente do GPT-4. E esse Google Bard, eu posso dizer para você que ele está meio que no início, ele não está tão assim evoluído como o GPT-4, beleza? Você tem o Bing ele usa o GPT-4, mas ele
a resposta que ele dá é uma resposta um pouco diferente. Vocês vão ver aqui na comparação, é uma resposta que traz uma informação um pouco mais diluída algumas vezes, com um pouco menos de informação. Eu gosto mais, para mim o melhor de todos é o GPT-4, Chat GPT-4, beleza? E você tem as inteligências artificiais para softwares específicos, como por exemplo Notion AI, vou mostrar aqui para você também. E por que isso é interessante? Porque quando você tem as inteligências artificiais como o GPT-4 ou o Bard, que elas conversam, você tem que dar muitas entradas para você conseguir resultados específicos. Inclusive, o grande segredo de você conseguir mexer bem nessas inteligências artificiais são os prompts. É aquilo que você está escrevendo. Então, vale a pena você aprender a colocar mais informação. O segredo é simples, gente. Você vai ver muita gente explicando na internet. O segredo é simples de como conseguir um bom resultado numa inteligência artificial. Quanto mais informação você coloca detalhada, como você conversaria com uma pessoa, considere que o ChatGPT é uma criança de 10 anos de idade para entender, mas ela explica como se fosse um doutor. Explica tudo, toda a sua pergunta, detalha. Você colocou detalhes, pronto, você tem um resultado. Tem muita gente aí vendendo prompt, e eu não quero desqualificar isso, tudo bem se você faz isso, tá legal, mas o segredo deles é isso, eles colocam descrição do que eles querem, eles vão testando com tentativa e erro até conseguir o resultado que eles querem. Então, muita descrição do que você quer, caso seja uma coisa um pouco mais complexa. Bom, então o Notion AI, ele tem uma inteligência que ajuda e conversa com as coisas que o Notion tem. Você está entendendo? O Coda, que é uma outra plataforma, não coloquei aqui, um dia a gente vai fazer uma análise sobre ela, você vai ver que eles estão criando uma inteligência que vai conversar com as atividades que eles fazem dentro daquele software. Então a gente vai ver cada vez mais softwares que, tendo a sua inteligência artificial, ela está adaptada para manipular objetos, fazer atividades dentro do software específico. E é isso que o Notion faz com algumas coisas que a gente vai ver. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui que eu pesquisei de outras inteligências artificiais que estão aparecendo. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, Cross Industry Application, ou seja, inteligências artificiais que estão dentro de algumas aplicações e que servem para múltiplas indústrias. Tá bom? Você tem, olha a quantidade aqui de inteligência artificial que está surgindo. Cada uma dessas aqui faz algo diferente, tá? Inteligência artificial para indústrias específicas, por exemplo, de financeiro, de retail, que é vender casa, alugar casa, de saúde, de comunicação, e aqui você tem outros de desenvolvimento, várias inteligências artificiais de desenvolvimento. Então, como eu te disse, aqui no Notion, ele tem uma inteligência artificial específica e você vai ver cada vez mais outras específicas. Por exemplo, eu quero ver o dia que surgiu uma inteligência artificial para declarar imposto de renda no Brasil. Já pensou? Você vai colocar os seus dados ali, e esse é um problema muito grave, tá? Que você tem que tomar muito cuidado que você coloca hoje no ChatGPT, porque ele é meio que público, as pessoas podem ler, tá bom? Aliás, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Dentro da descrição lá quando você vai ler o que o ChatGPT pode fazer com as suas informações, as pessoas lá do ChatGPT, eles têm acesso ao que você está colocando ali. Então não me vai colocar informação sensível de uma empresa sua, informação sensível sua lá, mas vai surgir inteligências artificiais que eu imagino que um dia, por exemplo, você vai conseguir declarar seu imposto de renda de forma inteligente, economizando dinheiro. Enfim, você entendeu a ideia. Bom, e dito isso, eu quero fazer o primeiro teste com você. Bom, eu acessei um vídeo aqui qualquer, mas aliás, um vídeo não assisti ainda, mas um dia eu vou ver, desse Eslen aqui, eu gosto muito desse camarada. E eu quero acessar o transcript, que é o texto, as palavras em texto, né? Só para você, de informação, de curiosidade, você está vendo mais coisas aqui no meu YouTube, porque eu tenho uns plugins diferentes aqui, tá? Você vem aqui embaixo, nesse 3 pontinhos aqui, ó, clica aqui e clica em Show Transcript. Em português deve estar mostrando transcript, acho, não me lembro. Aí você vem aqui nessa partezinha do transcript, você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui e Toggle Timestamps, beleza? Aí você vai pegar aqui, vai lá no comecinho, vai pegar tudo que está aqui, selecionar, vou jogar lá no final, vou copiar, apertar Ctrl C aqui, e vou fazer assim no Bard. Vamos colocar aqui, ó, por favor, resuma o texto abaixo.
Vou colocar uns 2 pontos aqui. Aliás, eu cliquei Shift Enter para ir para baixo, tá? E joguei. Vamos esperar para ver. O Google Bard ele não vai colocando as informações uma por uma, tá? Ele joga tudo de uma vez. E como você pode ver aqui, ele está dizendo assim: eu sou um LLM treinado para responder um grupo de linguagens por agora e eu não posso te ajudar com essa pergunta. Por favor, consulte esse central de ajuda aqui. Então, o Bard já não me conseguiu responder essa pergunta. Vamos partir para o Microsoft Edge. Eu estou aqui no Microsoft Edge com a minha conta. Eu vou colocar a mesma informação. Aliás, deixa eu copiar aqui tudo que eu coloquei aqui. Ctrl C para ser exatamente o mesmo teste. Vou colocar aqui e dar um Enter. O Microsoft Edge você pode colocar até 2.000 caracteres, tá bom? Isso aqui tem menos de 2.000 caracteres, caso você quer. Vamos colocar aqui Character Count. Vou entrar em qualquer site aqui de contar caracteres, vou colocar. E tem 2.000, tem 3.000, então tem mais, não vai dar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar. Ups. Eu posso pesquisar também, né, se eu quiser, então vou voltar aqui, ó. Opa, ele tá dando aqui, ó. Talvez eu não leu todo o texto, né? Vamos colocar o texto. Geração desmotivada de Stanford fala sobre a falta de motivação da geração atual, mesmo com tanta informação científica disponível na internet. Ele deu uma viajada aqui, talvez ele pegou o nome de uma pessoa aí, colocou. Ele também menciona muitas pessoas preferem ouvir informações de pessoas que apelam para o lado conspiratório da situação, papapá. E ele dá um texto aqui. O ChatGPT, o Bing está usando o ChatGPT 4. Você percebe que ele dá uma viajada às vezes, não é o que eu mais gosto de usar, mas ele funciona. E ele é de graça usando o ChatGPT 4. Agora vamos ver. Aqui, eu vou selecionar aqui o GPT 3.5 primeiro. Vamos lá, vou dar um Ctrl V e olha como é rápido. O texto fala sobre como as pessoas estão perdendo motivação para entender informações científicas e complexas, e com isso pode levar à confusão com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Bom, você vê que já não reclamou, já parece que já deu o resultado. Vamos fazer um novo agora, selecionando o ChatGPT 4. Vamos colar aqui. Você já vê que ele é um pouquinho mais lento, tá? Mas ele faz. Pronto, acabou. Olha a diferença. Não estou falando que o tamanho necessariamente é o que é a maior diferença de todas, mas você percebe que realmente o GPT-4, o ChatGPT-4, ele traz uma informação um pouco mais detalhada, mais concisa. Vamos ver aqui. O texto discute como as pessoas parecem não se importar com informações que exigem esforço para prestar atenção e assimilá-las. O autor menciona que muitos acreditam ter TDAH, mas na realidade pode ser apenas falta de interesse em determinados temas. Tarará. O autor argumenta que a quantidade de informação disponível para... Você vê como aqui tem mais informação e essa informação ela está melhor, mais concisa. Então esse aqui é talvez a maior diferença entre eles. Eu poderia aqui fazer vários outros testes para você, mostrando as diferenças de como eles resumem e tal, mas eu quero ir para o Notion AI agora. O Notion AI está aqui. Eu estou com uma página do Notion aberta, essa é uma página normal dele. Eu posso simplesmente clicar em Enter para ele fazer como se fosse uma página normal, né? E aqui eu vou colocar em espaço, ele já vai me dar para eu clicar, fazer o que eu quiser, e eu vou dar um Ctrl V aqui e vou dar um Enter. Olha só, vamos ver. Olha que interessante. O texto discute a falta de motivação das pessoas em lidar com informações um pouco mais complexas, o que leva muitos a acreditarem que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se eu voltar aqui no 3.5, ó, o texto fala sobre as pessoas, como as pessoas estão perdendo a motivação para entender, enfim, tá muito semelhante. Se você não sabia, o Notion AI ele está utilizando aparentemente nesse momento o ChatGPT,
ou o poder do GPT 3.5. A gente não sabe exatamente quais são as tecnologias por trás do Notion, mas eles estão, pelo menos aqui aparentemente, usando o GPT 3.5. Agora, o que é legal do Notion, e você vai ver que é muito interessante como essas ferramentas que elas utilizam, inteligência artificial, têm, é que elas interagem com ele. Você pode ver que ele colocou aqui um texto em negrito um pouquinho maior. Se eu vier aqui, ó, vou clicar de novo em espaço. Aliás, eu vou selecionar aqui, vou clicar Ask AI e vou colocar, por favor, gere 5 ideias para vídeo baseado neste texto. Vamos lá. Ele está aí gerando. Eu posso dar um Enter para Replace. Ele trocou o lugar. Trocou o texto que estava ali, pronto. Vídeo explicando sobre o que é TDAH, vídeo sobre a importância de checar fontes de informações, vídeo sobre a importância de divulgar. Olha que legal, eu posso vir aqui também agora e falar assim, ó. Crie uma tabela com o título do vídeo e a descrição. Olha só o que ele vai fazer agora. Pronto. Ele criou o título do vídeo e a descrição do vídeo. Se eu quisesse colocar assim, agora faça um Twitter, né? Agora faça um post do Instagram para cada um desses aqui, ele faria. Então, essa é a grande sacada de você usar a inteligência artificial nesse tipo de situação. Agora, o que é legal é que eu posso criar alguns blocos utilizando essa inteligência artificial. Por exemplo, posso ver aqui, ó, aqui tem Basic Blocks. Eu vou um pouquinho mais para baixo, Database. Aqui, ó, AI Blocks. O que isso daqui faz? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele coloca Summarize this page AI. Eu posso já ter um botão específico para fazer um resumo do que essa página está falando. Não preciso criar, copiar. Eu posso vir aqui, ó. Eu tenho esse botão, eu gero, ele vai gerar um resumo do que essa página está falando. Beleza? Eu posso fazer de novo, eu posso vir aqui também e fazer um update, pedir para ele fazer mais informações ainda. Tá? Vamos criar um outro aqui, por exemplo. Vou colocar uma barrinha aqui, ó. E vamos colocar Action Items. Isso aqui é legal. Ó. Find Action Items on this page. Ou seja, ache ação. O que você tem que fazer, tarefa, de acordo com essa página aqui. Ó. Vou fazer gerar. Ele vai colocar, ó, gravar o vídeo explicando, gravar o vídeo. Então você pode ter eu posso criar um template no Notion, onde eu vou ter esses blocos de AI. Quando eu coloco um texto lá, eu só clico, ele já gera automaticamente essas informações. Bom, mas vamos ver mais alguma coisinha aqui, ó. Deixa eu vir aqui no ChatGPT e olha que interessante. Eu usei os plugins do GPT, que eu estou inscrito para experimentar esse modo alfa aqui de plugins. Eu não tenho acesso à parte da internet, mas eu pedi para acessar esses plugins aqui. E eu coloquei, tem algum lugar para comer comida vegetariana em Chattanooga, que é onde eu moro? Aí ele mostrou assim, olha, eu não tenho essas informações a partir de 2021 e tal. Aí depois eu coloquei os plugins, né? Selecionei 2 plugins aqui e eu pedi de novo para ele. Ele falou, olha, claro. Então, usando o plugin OpenTable, que é um plugin que tem, ele achou esses restaurantes e é legal que ele já colocou o link aqui. Se eu clicar nesse daqui, ele vai me dar o restaurante em si, ó. Eu já entro nesse OpenTable, que foi uma empresa que criou esse plugin, para acessar. E aqui ainda colocou, ó, algumas imagens. Cara, olha que da hora isso daqui. Agora você imagina as possibilidades infinitas. Está um pouco devagar, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui com você. Eu fiz um outro aqui, ó, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó. Eu gostaria de fazer uma viagem partindo do litoral da cidade de São Paulo e indo para Ubatuba. Por favor, sugira um itinerário e lugares para comer. Bum, tá aqui usando o Expedia. O plugin da Expedia, ele me deu toda essa sugestão aqui, e isso é muito interessante. Se eu criar um novo chat aqui, ó, por exemplo, eu já estou selecionado o plugin,
Eu posso selecionar quais plugins eu posso usar, até 3, eu já estou usando 3 aqui, ó, posso desselecionar e selecionar, tá bom? Poderia usar o Zapier aqui, o Klarna. Eu posso vir aqui, eu tenho mais plugins que eu posso colocar, eu posso instalar. Quantos plugins? Eu não instalei esse Milo aqui, por exemplo, né? Eu instalei quase todos, acho que menos aquele ali. Enfim, e dependendo do que eu quero pesquisar, eu posso selecionar esse plugin. Então, esse tipo de coisa, no futuro, vai ser mais ou menos assim. Você tem um software, alguma empresa que você quer usar o ChatGPT nela, mas você não quer escrever tudo e fazer ele vincular com a internet. Essa pessoa pode criar um plugin aqui. Você simplesmente seleciona o plugin e quando você fizer a pergunta, ele vai usar aquele plugin como referência. E isso é muito da hora. Então, eu posso colocar aqui, ó, me mostre opções de camisa para usar no inverno, por exemplo. Você vai ver aqui que ele, se não estou enganado, ele vai usar o Klarna. Fica vendo, ó, tá aí, using Klarna Shopping, porque esse é o plugin que se refere a shopping. Ele está dando, ó, aqui estão algumas opções de produtos relacionados ao inverno. Ele vai colocar todas as informações do produto aí, pronto. Ele dá o preço. Poxa, que da hora, cara, ele coloca mais informação. Enfim, é o produtor, é o programador, desculpa, do Klarna, que coloca essas informações, o que ele vai mostrar. E o ChatGPT, ele consegue conversar com tudo isso daí. E aqui está finalizado. Aqui estão algumas opções de produtos relacionados ao inverno. Ele dá essa opção, se eu clicar aqui, ele vai direto pro shopping. Olha só que interessante, ele deu um pneu para você usar como produto de inverno, porque aqui nos Estados Unidos, né, é muito comum você ter neve e tal, então está dando um pneu de opção. Vamos ver, ó, uma jaqueta, tá bem? Ele dá o preço aqui e tudo, ele mostra aqui para você, ó, quais são as opções que ele deu. Enfim, você tem essa opção. Agora eu quero fazer mais um exemplo, dar mais um exemplo para você de o que você poderia fazer comparando o Bard, o Bing, o ChatGPT. Vamos para um exemplo a mais, porque aqui no Bard a gente não conseguiu fazer ele responder. Então eu vou resetar aqui e eu quero fazer o Bard responder alguma coisa. Então vamos criar aqui, ó. Você entende português? I'm still working to learn more language, so I can't do that. Então ele não entende português não, gente. O Bard não entende português. Se quiser usar o Bard, vai ter que ser em inglês. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta qualquer aqui da vida. I would like to create a YouTube script. Please help me with tips. Eu quero criar um vídeo no YouTube. Por favor, me ajuda com algumas dicas de como gerar um script. Pronto. Ele deu. Tá aí, ó. Start with a strong hook. Começa com uma isca forte. E por aí vai. O legal do Google é o seguinte. Ainda bem que eu consegui. Eu já consegui criar código no Google, tá, gente? Eu não sei se ele está fazendo em Python agora, eu já consegui criar em HTML, CSS, mas ele está respondendo algumas perguntas. Olha só, eu posso escolher entre 3 drafts, que ele chama, né? 3 rascunhos aqui. Ele tem a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Tá aí, ó. Crie isso, faça isso, have fun, tal. Vamos pegar essa pergunta aqui e vamos colocar nos outros, então, para a gente finalizar esse nosso vídeo. Olha só, o ChatGPT-4, gente. Olha como ele respondeu aquela outra pergunta que nós estávamos vendo, que quer fazer o download, né? Olha aqui, ó. Você vai criar toda essa configuração, colocar tudo isso, e ele ainda explica o código. O GPT 3.5, o código é mais simples, não é tão explicado assim. E vamos ver aqui, ó, o Microsoft Edge, usando o Bing com o ChatGPT-4. Ele está dando o código, ó. Você está vendo? E ele não gostou que eu não estava vendo, pelo jeito estava fechado e não estava funcionando. Agora que eu abri ele aqui, ó, ele começou a funcionar. Também é interessante isso. Mas o código aparentemente está completinho, não vou analisar esse código aqui com vocês. Mas está aí, ó, o código está funcionando. Beleza? Vamos fazer nosso último experimento aqui. Vou usar o ChatGPT 3.5.
Vamos dar um Enter. Olha a velocidade dele. Eu quero criar um vídeo do YouTube. Pronto, me deu todas essas dicas aqui. Vamos usar o ChatGPT 4 agora. A mesmíssima pergunta. Ele já vai explicar. Criar um vídeo do YouTube envolve planejamento do seu conteúdo, organização das ideias, escrever de forma clara. Você vê que ele já explica muito mais do que o outro. Vamos acabar. Ufa, então aqui está pronto. Ó. Olha como é bem mais explicado. Está dando as informações iniciais, defina os seus objetivos, identifique o seu público-alvo, parará. E no final, lembre que a prática te leva à perfeição, né? E tal. Ele dá mais dicas, tem mais coisas interessantes do que o 3.5. Não que esteja errado, tá certo aqui, mas as dicas são mais explicadas, você pode ver, tá bom? No Google Bard, ele dá essas opções aqui, aparentemente também são boas dicas, beleza? Eu prefiro as que estão um pouquinho mais explicadinhas ali no ChatGPT 4. Você vê que essa opção 3 aqui, eu já fiz esses outros testes, alguns testes. Esse Draft 3, ele dá sempre um pouco mais desenvolvida a ideia. Eles tentam dar como se fosse no Microsoft Edge, ele dá uma opção para você ser aqui, ó, um pouco mais criativo, tá? Como se fosse essa opção 3 aqui do Draft. Beleza? Olha como ele explica um pouco mais. Ele deu cada um aqui, daí ele pegou e explicou um pouco mais sobre cada tópico aqui. Mas infelizmente o Google Bard não está em português, tá? Mas dá para você conversar em inglês. Aliás, uma dica aqui para você, para todas essas inteligências artificiais, é importante que você saiba que o inglês é a linguagem oficial que as plataformas foram desenvolvidas, que as inteligências foram treinadas, depois eles treinarem outras linguagens, portanto, inglês é a linguagem que você consegue os melhores resultados, beleza? Vamos voltar aqui e colocar por último essa mesma pergunta no Microsoft Edge usando o Bing, que é o ChatGPT 4. E eu estou usando sempre a opção do meio, tá bom? Vamos ver aí, ó. Então tá, esse aqui é bem comum no Bing, tá? Ele dá uma explicação não tão complexa, ele vai dar as informações de onde ele retirou, tá? Baseado. Aí ele dá mais opções aqui para você, ó. Ele dá algumas opções a mais aqui, por exemplo, how long should my YouTube script be? Quanto tempo o seu script deveria ser no YouTube? Né? Você pode clicar aqui, ele vai te responder, ele dá alguns exemplos assim. Se eu abaixo, ele te dá a resposta no normal, no search aqui do Bing. Eu vou voltar aqui para o chat. Então tá aí a diferença básica, você consegue ver. O Bard conseguiu finalmente responder essa pergunta, né? Eu posso resetar aqui o Bard. Então, o Bard, ele é uma opção que eu uso só para ver se tem alguma ideia diferente, geralmente. Eu estou sempre indo no ChatGPT, a minha opção número 1. Inclusive, vai algumas dicas agora. Dicas de como você pode usar inteligência artificial. E você que é apaixonado por tecnologia pode ajudar outras pessoas, beleza? A primeira eu já falei para vocês que você tem que criar um prompt, ou seja, escrever com detalhes a sua pergunta. Aqui nesse exemplo eu fiz uma pergunta um pouco menos complexa, tá? Mas eu tenho perguntas que eu coloco um texto enorme, grande para explicar. Aí eu falo assim para a inteligência artificial, escrevo: apenas leia esse texto e escreva lido no final e nada mais. Aí ele lê. Aí eu coloco mais um pouco de texto e coloco apenas escreva lido. Tum. Quando eu acabo de colocar, aí eu faço a minha pergunta baseado no texto acima. E aí eu faço a pergunta. Aí ele responde baseado no texto acima. O ChatGPT 4, por exemplo, você pode colocar muito mais caracteres ali, não só 2.000. Você pode colocar até 8.000 tokens e vai chegar a 32.000 tokens. Dá quase um livro, tá, de informação que você pode colocar ali para ele se referenciar. Beleza? Então, a primeira dica é você colocar esses prompts mais explicados. A segunda dica, quando você está, por exemplo, escrevendo um e-mail, escrevendo alguma coisa, vai para o ChatGPT 3.5. Ele é de graça e você ainda pode... Ele é muito mais rápido, tá bom? Ele é muito mais rápido. Eu uso, então, muito o ChatGPT para quê? Para escrever e-mails, principalmente em inglês aqui, que não é a minha primeira língua, então eu peço para ele corrigir, para escrever e-mail, para escrever alguns códigos de algumas coisas que eu faço,
para me dar ideias de vídeo de rede social. Eu estou começando a minha newsletter, por exemplo, vou usar ele para me ajudar a corrigir, para me ajudar a ter uma formatação melhor, para usar ele para ter ideias do que eu poderia falar baseado nas notícias. Então, você pode usar o ChatGPT para essas coisas, beleza? A princípio, seria isso, a comparação que eu estou fazendo hoje com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha com alguém que está querendo aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, tá bom? E que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.